minha gente. Vamos chegando, que nosso assunto hoje é quente. Nós vamos falar sobre medo. Para quem vai ver depois, eu espero aqui um pouquinho as pessoas irem entrando. Mila, Neila. Oi, Mila. Boa noite. Tá tudo pronto para falar sobre medo? Aproveita e vai colocando seus medos aí. Você tem medo de quê? Ah, deixa eu botar o título. Medo. Oi, Laisla, tô colocando o título. Medo. Medo. Tracinho. Enfrentar. Versus. Cadê o X? Tá aqui. Versus. Acolher. Acabei dando um título bem sério, né, gente? Olá! Olá, Maísa! Laisla! Kênia, ó, depois já coloca aí como é que foi o nosso encontro. Tenho pânico de pena. Bicho de pena. Ah, você já tinha me falado isso, Kênia. Medo de bicho que tem pena. Galinha. Oi, Maísa, você tem medo de quê? Laisla, você tem medo de quê? Gente, vai colocando aí seus medos que a gente hoje vai falar disso. É um tema muito caro pra mim, muito caro. É um tema que me toca muito. Inseto. A Maísa tem medo de inseto. Pavor. Dentro desses insetos inclui-se o quê, Maísa? Barata? Tenho alguns, né, Laisla? Sei. Gente, olha só. Eu fiz 14 medos pra falar, mas se eu fosse fazendo aqui, ia aparecer mais. E olha só, o primeiro medo que eu quero dizer pra vocês. Eu tenho medo de live. Não parece, né? Eu sei que não parece, mas eu tenho medo de live. Eu tenho medo de rato, quase tanto quanto eu tenho medo de live. Tenho medo de fracassar, olha, a lista é grande, de ser criticada, de faltar comida na mesa, morro de medo disso. Tenho medo de ser uma fraude. Oi, De Silva. Quem é De Silva? É a Grazi. Grazi, você começou o nome com De Silva, quase que eu não te vejo. Tenho medo de ser uma fraude. Eu tenho medo de vocês rirem de mim. Babo de medo de vocês rirem de mim. Tenho medo de ficar mal vista, de errar no meu trabalho. Tenho pânico. Tenho medo de não fazer as coisas direito. Tenho sempre que fazer tudo muito certinho. Eu sou a certinha da vez. Tenho medo de assalto. Tenho medo de Covid. Tenho medo de perder as minhas irmãs. Tenho medo de altura. E olha, tem um medo aqui que eu acho que ninguém de vocês nunca ouviu falar. Eu tenho medo de subir ladeira. Sabe? Aquelas ladeiras grandes assim, tipo Belo Horizonte, que você não vê lá o fim, me apavora. E se eu for mexendo aqui, mexendo, eu vou achar muitos medos. E medos que, às vezes, medo de doenças na família. Neila. Sara Milhomem. Vão colocando seus medos aí, gente, pra gente comentar. Vamos compartilhar medos. Eu tenho uma história muito interessante, que os meus medos começaram muito novinha, sabe? Medo de fracassar, então, Laisla, 2. Medo de fracassar, 2. Quando eu era muito pequenininha, meu pai dizia que às vezes ele estava andando comigo, assim, no colo, e eu fazia assim, apontava, falava, bicho, papai, bicho, e entrava em pânico.
E uma outra que parece que eu até me lembro, não sei se é de tanto ele contar, que ele me deu um pedaço de queijo, que, gente, nós goianos comemos queijo meia cura, não sei se aqui só tem goiano, talvez, ou não, a Grazi não. A gente gosta de comer queijo meia cura aqui. Meia cura é assim, é quando o queijo tá mais durinho. Então, eu tava comendo queijo e eu vi minha sombra na parede. E aí eu entrei em pânico com aquilo. Gente, o medo, ele é uma sensação desagradável no corpo quando nós estamos em situação de perigo. Mas e esses medos todos que eu falei e que vocês também estão trazendo alguns aqui? Eles é uma sensação de perigo real? O que vocês acham? Alguém quer trazer mais algum medo? Laisla, quer subir comigo? Gente, ó, hoje, a primeira lição que eu quero trazer sobre como lidar com medo, depois eu vou falar disso lá na frente, é assim. Para lidar com medo, uma das melhores estratégias que existe é dar a mão para alguém. Lembra que eu falei que eu tenho medo de live? Então, ultimamente, nas duas últimas lives, uma a Kenny entrou comigo, a outra a Raif entrou comigo e hoje eu estou convidando a Laisla para entrar comigo. Eu tenho medo de live. Laisla, você quer entrar comigo? Paulo, tudo bom? Que bom te ver. Laisla enviou uma para participar, ver solicitação. Deu certo, Laisla? Parece que não. Manda de novo. Ah, deu certo, sim. Oi, Laisla. Oi! Você veio aplacar o meu medo. Vou achar um filtro aqui, Glau, porque simplesmente não Mas dá pra eu não sei fazer qual live sem filtro assim filtro. depois que a live começou, não. Olha, Glau, não entendo nada de live. Tá. Gente, dizem que Olá! não existe mais gente feia, existe gente sem filtro. Um filtro. É isso, é sobre isso. Laisla, obrigada por participar comigo sobre esse assunto que é o medo, e você tem me acompanhado há tanto tempo e tantas vezes temos falado sobre isso, né? E aí, hoje eu queria trazer um pouquinho. Olha a turma entrando aqui, ó, a Dani, a Tércia. Tércia, meu amor. Ó, Raimundo, meu cliente VIP, Raimundo. A Ju. Gente, sejam bem-vindos. O assunto, Lu, que bom que você está aqui, Lu. O assunto é medo. E eu pedi para as pessoas colocarem aqui que medos, quais os medos que elas sentem. E aí, agora eu dei uma informação a mais. O medo é uma definição, gente, de dicionário. O medo é uma sensação que a gente tem no corpo e que está relacionada a uma reação diante de um perigo. Medo de ser julgada. Nossa, Dani, esse é forte, viu? Esse medo de ser julgada. Esse é meu também. Vou anotar aqui, é o meu medo número 15. Luciana, você... Ah, não, Luciana não falou nada, não foi aluna. Gente, quando nós falamos de medo, e esse assunto é o meu assunto favorito, a gente está trazendo aqui pelo menos 3 possibilidades de discutirmos. Viu, Laisla? E a gente pode lidar com medo, que é o medo real, de um perigo real, o medo de um assalto, o medo de uma cobra picar, né? O medo real, que realmente estou em perigo. A gente pode trazer aqui um medo que tem a ver, talvez, com um transtorno mental, que tá lá o transtorno de pânico e tudo. E a gente pode trabalhar com a ideia desse medo, que eu chamo medo da vida. Medo de viver. E aí, Laisla, o que você acha que é medo de viver? É um medo que paralisa a gente?
Uhum. diante de qualquer situação, vamos dizer assim, qualquer situação que diz respeito ao nosso desenvolvimento, ao nosso avanço? Sim, é o medo que nos paralisa. Mas como que isso funciona? Você tem ideia? Olha eu Não. sabatinando a Laisla. Né? E eu queria saber até como que a gente diferencia, né, esses três tipos de medo que você colocou aí pra gente. Muito bem, está no meu roteiro. A gente diferencia assim. A cabeça não é capaz de dar conta, porque lá na sua cabeça, todos esses medos é um medo só, é uma reação só que está acontecendo. Então, o seu cérebro lá dentro, ele não sabe se você tem uma arma apontada na sua cabeça ou se você está com medo do pessoal rir de você na live. Carro em alta velocidade, Neila. Tem gente que adora isso e sente o maior frisson. Agora, você sabia que o medo e o prazer são primo-irmãos? Já ouviu Faz falar todo nisso, sentido. Laís? Hã? Faz todo sentido. São primo-irmãos. Normalmente, por exemplo, eu tenho uma piscina linda, azul, para entrar. Aí eu paro, eu venho correndo para entrar na piscina. Às vezes eu paro na borda da piscina e não pulo. Eu tô com medo de entrar naquela piscina, de sentir aquele prazer daquela água de estar lá dentro. E assim, esse é um dos medos mais paralisantes. E aí o seu cérebro não sabe que aquele prazer que você vai sentir ali, que aquele medo que você está sentindo ali de entrar na piscina é o medo. Ah, que a piscina vai estar gostosa, então isso não tem nada a ver, eu posso entrar. Ele não sabe, ele vai pensar que você está diante de um perigo. E ele vai acionar mediadores químicos no seu cérebro, viu, Davidson? Para que você lute ou para que você fuja da situação. Então, isso é uma resposta instintiva. O medo, ele foi feito para nos proteger e para nos garantir a vida. Laisla, o que a Sara falou aí? Medo da faixa Antes da preta. Sara, antes A da Sara, a faixa Dani preta. falou uma coisa interessante, viu? A Dani falou Medo e ali em cima, prazer. medo e prazer. Ela não Sim, sabia. Dani, medo e prazer são primos e irmãos. Sim, Dani, lutar ou fugir? Você está lutando ou fugindo, Laisla, na maioria das vezes. Para só, respira. Eu já fugi muito. Hoje eu tô na fase da luta, com certeza. Só que tem uma coisa que acontece com a gente, Laisla. Quando a gente fica lutando, 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 e a gente nunca para e nunca descansa, nós estamos sobrecarregando o nosso organismo. E sim, Dani, é lutar ou fugir. Se eu não posso nem lutar e nem fugir, o que pode acontecer comigo, Dani? O que você imagina que acontece comigo quando eu não posso nem lutar e nem fugir da Conta pra situação? gente, Glaucia. Acho que a Dani, cadê ela? A Dani A tá aqui, ela pergunta. acabou de Ela fazer. perguntou, É e o isso, paralisar? Será que seria isso? Dani. É só para você Paralisa? repetir a palavra É paralisa. o que ela foi. Quando a gente não tá nem lutando nem fugindo, a gente pode paralisar. A gente vai se fingir de morto. O sistema te desliga. Glaucia, mas como assim? Você está falando de desmaiar. E a Laisla está falando de paralisar no dia a dia da vida. Gente, é uma questão de régua. Né? É uma questão de régua. O quanto que eu paralisei. Porque às vezes nem paralisar nos é permitido. Então a gente entra num torpor, assim, fazendo as coisas no automático. E o que eu quero Exatamente. falar para vocês aqui, a grande maioria das dificuldades que a gente tem na vida estão relacionadas aos nossos medos. E daí que vem a procrastinação. Eu acho que seria, Dani, muito reduzido dizer que a procrastinação vem do medo, mas eu tenho praticamente certeza que o medo pode estar envolvido em alguma instância, sabe? Porque às vezes eu não faço alguma coisa, porque ou eu tenho medo da reprimenda, mas às vezes tem a ver, gente, com crença, não é um medo real. Então, olha só, o medo real, que é um bicho vai te comer, um bicho papão, né?
um animal, uma picada de cobra, tudo isso, você sentir medo disso faz parte da sua sobrevivência e ó, beleza. A questão é que no mundo de hoje a gente sente medo de outras coisas. A gente sente medo de coisas que não faz o menor sentido real. Só que para o nosso cérebro faz sentido, porque são medos que ameaçam a vida. Faz sentido para você, Laislinha? Nossa, quando você fala disso, dessa questão do medo real ou medo que não faz sentido, o medo de live, por exemplo, não faz nenhum sentido. Mas como que o cérebro identifica que esse medo ele é prejudicial, por exemplo, que fazer live pode me prejudicar? Puta lá, Isla do Céu, por isso que eu te convidei, para você fazer essas perguntas de qualidade. Porque Ó, ué, é uma coisa que eu quero aproveitar, inclusive entender, né? Porque uma pessoa como eu, que trabalho com isso, nunca fiz uma live, estou aqui estreando a minha live com a minha morrendo de medo. miguez morrendo de medo, Foi por isso que eu te chamei. enfrentando, literalmente lutando. Falei, Oi, dessa não vai ter Nádia, como eu professora do fugir. meu filho, a Nádia, querida, amada. A Renata tá gigante, tá? Um rapagão, nem te conto. Laisla, então, o medo da live, em geral, eu vou dizer para mim, eu acho que cada pessoa vai ter ali as suas crenças, né? Eu tenho uma necessidade de confirmação do outro. Então, eu tenho a necessidade que você faça assim com a cabeça. E na live, eu não vejo isso. Das Então, outras. no Zoom, por exemplo, eu não tenho medo. Eu não tenho medo no Uhum. Teams. Eu não tenho medo pessoalmente. Eu já peguei auditórios lotados, assim, de executivos engravatados. Eu não tenho medo. É claro que dá um frissonzinho na hora de você entrar ali, né? Gente, o medo faz bem. Sempre antes de entrar no palco, aquele medinho, aquele friozinho, é aquela prévia do medo, né? Que vai lá na frente desembocar em prazer. Agora, o medo da live é o medo de que eu não sei quem está do lado daí. E isso, para mim, é assustador. Tem a ver com... Olha, vamos olhar lá para dentro. Tem a ver com a minha desconfiança. Eu não gosto de imaginar que tem alguém atrás de mim, por exemplo. Se eu imaginar que tem alguém atrás de mim, eu fico apavorada, né? E isso tem a ver com o quê? Com os meus conteúdos, com a minha história, de onde eu venho, o que significa essa coisa do atrás de mim, de tudo isso que tem conteúdo que é forte, né? A Uhum. live é bem ruim mesmo, você não sabe como tá a audiência. Exatamente, Dani. A gente não sabe se o povo que tá daí tá falando, nossa, gente, eu fiz uma vez uma live com uma pessoa, um colega me convidou e ele era professor, e ele era professor de pessoal de ensino médio. E por algum motivo, o pessoal de ensino médio estava zangado com a diretora. Então, quando eu entrei para falar com ele, as pessoas começou a subir aqui assim, ó. Nossa, o que essa tia tá falando aí? Nossa, como ela é brega. E aí, gente, era isso em cima do outro. Eu entrei num lugar, eu entrei num esconderijo, aí o professor percebeu, durante a live, foi lá e desativou os comentários, mas eu já tinha visto. E eu não sabia quem que era aquela pessoa, e eu não sabia da situação deles com o diretor, porque se eu soubesse, eu poderia ter falado, olha, gente, eu não tenho nada a ver com a questão de vocês, né? Mas eu não tinha nem como me posicionar, eu tinha que manter o meu Uhum. conteúdo. Uhul! E aí é isso aqui que eu quero falar com vocês. Quando a gente sente medo, como é a fisiologia do medo em nós? Exatamente, Dani, de ser julgada, de a insegurança. Sou professora de ensino médio, adolescente consegue ser cruel muito, eles conseguem ser muito cruéis. Nossa, gente, dói. Dói lá na alma. Ainda mais hoje, nessa era digital que as pessoas acham que podem falar o que quiserem, né? É, É tenso, não é fácil não ter coragem de fazer live não. e outras coisas mais. E você perguntou, Laisla, como que eu sei que o medo é uma coisa, o que é outra coisa, o que é outra coisa? Uhum. Primeira coisa, gente, observe o seu... Primeiro, não, antes de mais nada, permita-se sentir medo. Laisla, você sabe que eu adoro seriado coreano, né? Não conta Uhum. pra ninguém, não, tá? Eu já percebi que só tia velha que gosta. E aí, uma coisa que eu percebo dos seriados é que eles têm muita... É da cultura deles, eles não expressarem os medos que eles têm. Então, eles nunca podem expressar
dizer eu tenho medo disso ou daquilo. Eles estão sempre naquela postura mais rígida que é Uhum. não revelar aquilo que eles estão sentindo. Mas, oi, Carol, tudo bem? Seja bem-vinda. Fernanda. A Fernanda da Cor, gente. Fernanda é aromaterapeuta. Incrível, maravilhosa. E ela salva a gente com os cheirinhos dela, viu? Aí, ó, tá bem aí em cima. Ó, Fernanda Aromacor. Minha monitora de curso. Então, onde que eu tava, Lázaro? Da... Tava dando exemplo da galera da Coreia, que não Assim, que demonstra eles não medo. podem expressar o medo. Então, Justamente. isso é muito da nossa cultura, né? Aí uma cultura, a cultura japonesa é muito pior, né? De não poder dizer eu tenho medo ou não revelar. Oi, Carol. Por quê? Porque isso pode mostrar que eu sou fraco, que eu estou vulnerável. Isso é uma grande de uma mentira. Qualquer dia a gente pode vir aqui falar um pouco sobre vulnerabilidade, que na verdade a força está em se mostrar vulnerável, né? Se Isso que mostrar você vulnerável. falou, Glau, Ah, sabe o que que eu lembrei? Eu li um livro que fala assim que vida é dor. E a gente cresce com aquela frase assim, engole o choro, né? Você não pode chorar. Então, vem uma cultura, quando você fala de crença, eu acredito que se aplica muito a isso, que a gente não pode sentir dor, que a gente não pode ser vulnerável. E isso acontece muito com medo também, né? Vira aquele o tabu, áudio tá porque eu baixo, a não Gislaine tá posso sentir falando. medo. Espera um pouquinho, Laisla. Gislaine, o meu áudio tá baixo ou é o da Laisla? Ou os Acho que é o dois? medo. Aham. Tá, ela vai responder aí. Sim, Você tá me Laisla. ouvindo bem? Eu tô, mas o seu Você, áudio tá mais Glaucio? baixo. O seu Tá. áudio tá. Eu acho que ele tá um pouquinho mais baixo mesmo, mas eu não sei, né? Se é assim mesmo. O meu, Glaucio, meu áudio tá baixo. E agora? O que eu faço, Laisla? O seu. Não é O o meu. meu Eu áudio pensei que tá era o baixo. meu. Aumenta o seu Nossa, um pouquinho. Chega mais pertinho. como que eu faço para aumentar meu áudio? Melhorou, Neila? Deve ser alguma coisa no meu celular. Fala pra gente o seu, Glaucia. Agora melhorou ou tá, ou como que tá agora? O que deu, Tem alguma coisa Gislaine? Estou tampando? ouvindo normal. A Carol tá ouvindo bem. Então, que bom. Eu falo alto pra caramba. Sim, melhorou, diz a Neila. Deus é mais, Neila. Deus é mais. Às Então, vezes com o fone fica melhor mesmo pra ouvir. A eu Carol acho. falou que com o fone tá bom. Não, eu vou pôr Eu, fone. Eu vou pôr fone. eu tô sem meu fone aqui. Eu não sei cadê, gente. Vai ter que ser assim mesmo. Eu vou botar. Vê, ficou melhor? Pra mim tá a mesma coisa. Ficou melhor aí, gente? O fone não entrou. Os dois estão bons, mas o da Laisla está um pouquinho mais alto. Então, gente, eu não sei o que fazer, não. Vai ficar desse jeito mesmo, tá? Oi, Paciência aí. Marúcia! Olha quem chegou aqui. Dá um coração pra minha Terapeuta. amiga. É, Marúcia é lá de Iporá. Seja bem-vinda, Marúzia. Vem das crenças, sim, Laisla. Uhum, Vem da invalidação do sentimento, porque quantas vezes a gente invalida o sentimento de uma criança? Até os uhum. 7 anos, nós somos. Nossa formação, nossas crenças, nossas imagens, elas vão se formando até os 5, 7 anos de idade. Então, se eu tô lá bem bebezinha e eu digo que eu estou com medo e meu papai e minha mamãe diz para mim, o que é isso, menina? Tá, medo do quê? Não tem nada aí, não. Tá me invalidando, né? Aham, Agora, esse medo que vem mais cedo, Lais, ele ainda é mais profundo, porque às vezes é um medo baseado em crença. Sabe, assim, se eu for feliz, eu posso sofrer algum tipo de represália. Por quê? Porque em algum momento eu estava muito feliz da minha vida e na minha cultura, na minha educação, na minha casa, não se era aham. permitido ser feliz, assim, eufórica e tal. Então eu fui lá e internalizei que eu não posso ser feliz. E é Então os ruim medos ser feliz, né? é. Então é a mesma coisa parecida com a história do choro, é a Sim, mesmíssima. sim. A origem, vamos dizer que é a mesma aí nesse caso. A origem é a mesma.
Gente, o medo, quando ele se manifesta em você, é o seu sistema nervoso central trabalhando para te ajudar a sobreviver. Tem uma frase que é muito legal, Laisla, que diz assim, ó: a vida quer viver. Adoro essa frase. Não é linda? A vida quer viver. Qualquer estado de vida, seja ele uma plantinha, a vida ela luta para estar viva o tempo inteiro. É como se fosse um instinto, né? E é um instinto ali de vida. E é. Então, qualquer coisa que possa ser uma ameaça, o seu chefe te pedindo um relatório, você não conseguindo bater uma meta, ou o perigo de você não ter clientes para que possa comprar a comida no final do mês, ou a conta para pagar, os boletos, tudo isso aciona os nossos medos mais íntimos. Sim. E como é que ele se manifesta na gente, Laisla? Ixi! Como é que você fica quando você está com medo? Olha, fisiologicamente, inclusive, a gente dá diarreia, a gente dá taquicardia, comigo, inúmeras formas. Essas são algumas delas. Quando a gente tem esses sintomas que são mais vegetativos, né? Diarreia, por exemplo, são medos muito mais profundos. Uhum. Muito mais profundos, muito mais no início de vida, está muito mais relacionado a traumas, né? E medos de sobrevivência. Quando a gente sente... Isso, peraí, Glau, então, por exemplo, isso então pode ser até uma forma de você detectar que nível de medo é esse. Porque se ele vem para o fisiológico dessa forma, então, quer dizer que ele é um medo mais profundo. Entendi. Então, Laisla, a melhor maneira é buscar ajuda. Não tem outro jeito. Eu fiz uma listinha aqui, que eu sempre faço listinha, né? Como é que a gente... que eu acho que tem que ter o como, né? Que eu falo? Tô falando essas coisas aqui para quê, né? Para que isso serve? Como identificar o medo observe como você está se sentindo no corpo. Só que, depois que a gente já entrou no medo, é muito difícil a gente parar e falar, agora deixa eu observar como eu estou me sentindo. É muito difícil chegar nesse ponto. Então, é muito importante que a gente possa estar sempre se observando, né? Eu estou com medo agora ou não estou com medo agora? Eu estou procrastinando? Deixa eu prestar atenção em mim. Imagine que você tem aqui você deslocada de você mesma, você olhando para você. E você possa identificar, olhar para você e falar assim, é aquilo ali, ó, ela está comendo daquilo. Depois que a Glaucia colocou o fone, parece que ficou mais baixo. Eita, Carol, tá difícil. Então, eu vou tirar o fone. Tirei. Tira o fone, bota o fone. Gente, fico chateada da minha live ficar baixa, que vai ficar aí gravada. Aumenta o som aí, Carol. O áudio, põe no máximo. Tá. Então, a primeira coisa é você praticar a autoobservação. Como é que eu estou me sentindo agora? Né? E se a gente faz isso, hoje eu ensinei para uma cliente fazer de hora em hora. Ela botar um alarmezinho, né? Ela tem um nível de ansiedade elevado. Normalmente, a ansiedade elevada tem uma boa dosagem de medo dentro dela. Melhorou o áudio, gente? Você que perguntou. Foi. Tá bom aqui. A Dani falou que tá bom. Então, o que eu estava ensinando para ela, coloque um alarmezinho e a cada 1 hora e meia, checa como você está se sentindo. Ok, Glaucia, identifiquei. Oi, Nicole, minha cliente VIP. Eu identifiquei que eu estou com medo. Faço o que com isso? Gente, busque ajuda. De onde vêm as ajudas? Olha, uma das melhores ajudas que tem é a gente poder estar com outra pessoa. Por isso eu chamei a Laisla hoje, né? A gente ia falar de medo. Ela sabe, ela conhece essa história minha. Ela sabe o quanto é difícil para mim fazer live. Agora eu tô ficando melhor. Mas no começo, então, tanto que foi muito difícil fazer isso. Pandemia inteira, todo mundo fez milhões de lives e eu não fiz, porque eu sentia muito medo disso. Glaucia, você está enfrentando o medo? Não. Eu não posso bater de frente com ele. Se eu bater de frente com ele, ele cresce tanto. Então, essa é a segunda coisa que eu indico. Não bata de frente.
Hoje uma pessoa falou para mim, a gente, o medo, resolver o medo tem que enfrentá-lo. Não, gente, não enfrentar no sentido de bater de frente. Se você quiser usar o enfrentar no sentido de mergulhar nele, obrigada, Nicole. Se você quiser imaginar que enfrentar é mergulhar nesse medo, tudo bem, aí eu aceito a palavra enfrentar. Mas para mim, a enfrentar vem muito bater de frente, dizer, não, tô com medo, não. Não, imagina, eu tô com medo, vou lá assim mesmo. Sabe, aquele negócio que o povo fala assim, está com medo, vai com medo mesmo? Eu acho que a gente precisa ser mais Enfrentar, legal. encarar, né? As pessoas usam muito encarar. Vamos encarar esse medo como algo ruim, né? Como algo ruim. Mas aí, vamos ressignificar essas palavras. Se a gente usar encarar, Laisla, como a possibilidade de olhar para ele, né? Olhar para ele em mim, eu tenho medo. Gente, E tá tudo bem. escreva aí no chat, gente, todo mundo, eu tenho medo. Veja como é escrever isso. Eu tenho medo. Ou eu sinto medo. É melhor eu sinto medo, tá? Eu sinto medo. Ninguém escreveu aqui, acho que o povo tá com preguiça de escrever, ou então não atualizou para mim. Então, lá, a Ju escreveu. Eu tenho medo. Como é, Ju, falar eu tenho medo? Gente, para mim, olha só, eu tenho medo. Uma das coisas que eu aprendi sozinha quando era mocinha era o medo de fazer seminário. Aí eu chegava na frente dos alunos meus, eu sinto medo, isso, eu tenho medo. Eu chegava na frente dos alunos e aí eu dizia, gente, eu estou aqui, mas eu quero dizer para vocês que eu estou com medo. Eu sinto medo. Gislaine. Gente, percebe o tanto quando a gente fala isso, a gente vai para um lugar de vulnerabilidade. Mas é um lugar forte. Vocês conseguem perceber isso em vocês? Fala, Laisla, alto. Eu sinto medo. O que você percebe? É bom respirar isso, sabia? Eu sinto medo. Eu sinto medo. Parece que dá até assim, uma emoção, né? Porque a gente Sim, vai, a gente ir lá nesse lugar. Mas não é falar de boca sim. para fora, não, tá, gente? É falar de boca para dentro. Inclusive, não precisa nem falar. Pode só pensar que já dá certo. Então, Tem é que ser essa aquele coisa. sentimento que move a alma, né, Glau? Eu sinto medo. E E tá o tudo bem, usa famoso gente. o "e tá tudo bem", ele ficou meio chato, mas é bem isso. E Eu não tá posso falar, tá tudo tudo bem, bem. não? Não, mas é porque Emoção. agora virou moda, né? E tudo que vira moda é engraçado. Eu não Mas aguento tá mais. tudo bem, tá tudo certo. Né? Não Tá sinto tudo bem, medo. tá tudo Vamos bem. olhar para isso com amor, que vai dar tudo certo também. E é engraçado porque falar que tá, essa fala, isso que você disse, para nós, no consultório, na psicologia, sempre existiu. A gente acolher o cliente e dizer está tudo bem. E isso sempre foi muito forte. Mas aí o está tudo bem entra no consumo popular, né? Né? Hoje, em especial, estou com muito medo. De que, Laisla? De que, Neila? Quer falar? Minha Não, né? amiga. Claro que não. Está tudo bem, também sinto isso, Dani. A Dani também achou que também não quero falar. É Então isso. tá, eu não vou falar mais está tudo bem, tá? O que eu devo falar no lugar, gente? Me dá uma frase aí para usar no lugar, porque eu não, Temos que não entendo. substituir, igual, ressignificar o nosso "e tá tudo bem". Hoje tudo tá bem. Eu Hoje ando. tudo tá tudo Ai, bem. Caraca, Neila, vou falar, eu ligo para você mais tarde, tá? Gente, isto é muito assustador. Mas eu quero falar para vocês ainda uma coisa técnica. Existe lá dentro o sistema nervoso central. Dentro dele existem dois mecanismos que a gente chama A de... quem foi? É sobre isso. Ninguém Oi? aguenta mais. Então é sobre isso também. É sobre isso. Isso é sobre... Ai, gente, que triste. Gláucia, Gláucia me ajudou com muitos medos. Nicole, você é corajosa pra caramba. É tudo sobre isso. A Kênia falando é sobre isso. Eu vou ver os comentários de vocês. Força, Neila. Força, Neila.
Isso Vai aí, dar tudo gente. certo. Manda pensamento positivo para Neila. Ela foi muito corajosa. Ela acabou de falar uma coisa, um medo dela muito forte. Eu sei. Eu sei. Então, Neila, você tá no meu coração, sabe disso. Sempre. Então, gente, acolher, olhar para esse medo, acolher esse medo em você e o seu direito de sentir medo e buscar ajuda. A ajuda vai desde estar com outras pessoas, como eu convidei a Laisla para vir aqui hoje, e na semana passada a Raif, e assim por aí vai, para poder me dar segurança. Então, a gente busca condições de segurança para a gente. Onde é que eu vou me sentir seguro? O que, que eu posso fazer para me gerar segurança? No consultório, por exemplo, a gente tem isso como técnica mesmo, tática. Como é que deve ser o meu ambiente, o meu espaço, o meu ritual, para que eu me sinta segura naquele lugar. Não vai me acontecer nada. Para que os medos não acionem. Né? Então, busque essas oportunidades, algo para ancorar. É isso aí. Isso, Dani, algo faz sentido isso, algo para ancorar, né? Um espaço, um ambiente, o outro, uma leitura. Cada pessoa pode buscar uma coisa. Mas o mais importante é que você esteja atento a isso em você, num corpo todo, tá? Não só na sua cabeça. Para acolher o medo, precisa reconhecê-lo e aceitá-lo primeiro. Exatamente, Carol. E eu Primeiro, ainda vou acrescentar um detalhe nisso que a Carol falou, que foi muito importante para mim. Além de reconhecer e aceitar, foi concordar que eu tenho medo. Porque a gente acha que aceitar e concordar é a mesma coisa, e não é. nada. E Carol, concordar que eu tenho esse medo me ajudou muito, em inúmeros casos, sair daquele momento de crise ali, por exemplo, e pensar em novas possibilidades, em formas de resoluções, por exemplo. lindo, Laisla, concordar. Isso aí. Gente, concordar. Isso é fantástico. Não quer dizer que a gente está falando, olha, vou ficar com medo mesmo, isso aí. Não, mas é no sentido de ele existe, tá aí, é real, tá acontecendo comigo, né? Então é concordar. Gosto demais dessa palavra, Laisla, demais. Me fez. Eu Me também. tocou, me tocou. Então é concordar. Quando a gente fala de medos reais, medo da cobra, medo da picada, de inseto, gente, não faz sentido nem eu falar o que é que a gente precisa fazer em relação a isso, né? Não se coloque em risco. Né? Tem medo de ser assaltado, evita se colocar em risco. Eu sei que a gente não deveria ficar trancado dentro de casa para que em função disso, mas se é real a possibilidade, é porque dá muito medo de ter medo. Ah, Carol tá trazendo uma coisa incrível. Eu sei do que ela tá falando. Gente, às vezes a gente tem medo de sentir, e é por isso que é difícil concordar, Laisla. Porque Exatamente. porque se eu admitir que eu Oi, tenho medo. amiga! Jéssica acabou de entrar. Jessiquinha. Oi, Saudades da Jessiquinha. minha best. Se eu tenho medo de ter medo, né? O que é que o meu medo significa para o meio? Eu não posso demonstrar o medo, né? Isso tem a ver com crenças também. Mas às Uhum. vezes tem raízes mais profundas, gente. Olha, o medo pode vir de trauma social, o medo pode vir de trauma de sobrevivência, o medo pode vir de trauma de abandono. Então, pode vir de muitos lugares. É importante investigar. E, por fim, o medo de transtorno, gente, tem que buscar um psiquiatra, buscar um psicólogo e se tratar. Isso é o que a gente falou semana passada do burnout. É preciso buscar ajuda. Glaucia, mas eu não sei se eu tenho. Presta atenção, que tamanho e que tanto e quanto você está tolerando. A Laisla falou uma coisa bonita sobre dor ainda agora, que é assim, qual é a sua capacidade de suportar essa dor. Tá insuportável? Gente, tá insuportável, já é caso de se tratar. Não tem que ficar aí parado. Tem que ir buscar
essa oportunidade. A Nessa falou que é assumir uma fraqueza diante da sociedade. Esse é um medo enorme, porque a gente estava falando antes aqui, nessa porque a nossa cultura ela não permite a fragilidade, né? Fragilidade é considerada alguma coisa benéfica. Exatamente. Então, o medo é fragilidade. E para o medo da vida, que é esse que eu falei para vocês, que é o medo do todo dia, o medo da live, o medo de vocês me criticarem, o medo de vocês rirem de mim, o medo de eu fracassar, o medo de não dar conta desse trabalho, a gente normaliza a dor e o incômodo. É verdade. Carol, eu vou voltar a falar disso aí de novo agora. Obrigada pela contribuição. Mas esse medo do todo dia, gente, busca autoconhecimento, busca terapia, busca recursos. Estava falando com uma pessoa essa semana, acho que foi domingo, quanto as pessoas sentem... acho que foi hoje que eu vi um vídeo sobre... gente, não me lembro. Dizendo assim que na geração dos nossos pais nem se cogitava a possibilidade de a gente fazer terapia. Foi uma entrevista do Celton Mello. Do Celton Mello. Adoro. Também. E ele falando, nem se cogitava. Hoje em dia é bem mais aceito. E a gente não precisa normalizar, eu quero trazer isso que a Carol está falando, as coisas ruins que a gente sente. Porque eu sou a prova viva de que a gente vai ficando de um jeito que a gente acha que aquilo é o normal e o padrão. A gente acha que nunca foi de outro jeito. Então, eu, por exemplo, quando eu comecei a me cuidar, né? Quando eu comecei a fazer terapia, que eu comecei a me aprofundar, uma coisa que eu senti quando eu comecei a perceber o meu estado de presença, de bem-estar, incrível, Glaucia, acho tão legal você colocar aqui nessa posição e se humanizar. A gente quase acha que psicóloga não tem medo. Nossa, gente, a gente tem... Se psicólogo não tiver medo, ele nem pode ser psicólogo. Ele não é psicólogo, é psicopata. Porque, assim, todos têm medo, gente. É humano. O psicólogo também é humano. Então, quando eu comecei esse trabalho com os meus medos, eu não sabia o que era um estado de presença. Então, eu comecei a trabalhar a terapia e me perceber, e me conhecer e ter algumas sensações na minha vida e em mim mesma e em meu corpo, que eu falava, gente, é assim que é? Por quê? Porque muito cedo, muito pequenininho, a gente já entra nessa roda viva da vida. Então, essa busca, gente, ir atrás disso, só quero dizer uma coisa para vocês. A vida não tem cura. Vamos curar a vida? Não, não existe cura para a vida. A vida é a vida. Só que existe a possibilidade real da gente suportar mais dor, suportar mais frustração, na medida em que a gente vai amadurecendo, saindo do nosso medo, dos nossos medos infantis para um lugar mais adulto, que também vai ter medo, só que a gente vai saber melhor como fazer com ele. Oi, Aninha. Oi, Aninha. Aninha é minha prima linda. Gente, eu não falei nenhuma vez, porque eu esqueci, mas eu vou sortear para quem estiver aqui uma sessão de aconselhamento. Não sei se as meninas estão aqui ainda. A Larissa não veio, não a vi. Mas a Kenny eu vi aqui em cima. Não sei se ela já foi embora. Mas se você tá aqui, fica, porque no final tem sorteio. Kenny, vai que você ganha de novo. Não tem problema nenhum. A gente vai para a segunda sessão. O importante é estar presente na live. Na última segunda-feira do mês, eu vou fazer um workshop gratuito. Só que tem que se inscrever. Tem que ir lá no link da bio e se inscrever para eu poder saber a quantidade de gente, inclusive. Terceira coisa, gente, que eu devia ter falado lá atrás, mas eu esqueci. Ficou mudo. Voltou. Tinha ficado mudo. porque tocou. Fazer esse... Aqui, ó, tô torcendo. Kênia, conta aí como foi, para ficar registrado aqui. O que você acha? Não conta tudo, não, tá? Só assim, como é que você
ficou depois? Como é que foi? Neila já voltou, deu um piripaque aqui no meu celular. Gente, então, o objetivo de fazer essas conversas da segunda-feira é um objetivo de compartilhar com o mundo o que eu aprendi, de enfrentar os meus medos, de estar aqui compartilhando com o mundo, porque eu acredito que quando a gente compartilha com o mundo, a gente recebe de volta. E eu preciso enfrentar esse medo, e esse é um dos objetivos que me faz estar aqui hoje. E estou pensando em pular para o YouTube, porque o Instagram, ele me judia e ele não distribui. Você está sendo assim, ó, uma luta trazer vocês aqui para a live. Mudei até o meu cabelo. Eu vi no Instagram, viu? Então, tem sido uma luta trazer vocês para a live, porque meu Instagram não mostra para vocês. E eu quero saber o que vocês acham de eu passar lá para o YouTube. Eu acho que vai dar certo. Estou apostando nisso, né? Eu tô querendo, gente. Não sei se ainda se eu vou fazer de verdade, não, mas estou querendo. E é isso, minha gente. Eu quero contribuir com um único detalhe que eu acho muito importante para a gente fechar. Eu acho que foi a Carol que falou aquela hora sobre a questão do... A gente tem medo de ter medo, né? E quando você fala sobre a importância de observar a profundidade, né? O nível que está esse medo e pedir ajuda, e foi mais um detalhe importante que me ajudou a entender que muitas vezes a gente tem até medo de pedir ajuda, né? Eu tenho medo de ter medo, tenho medo de pedir ajuda. Então, algumas frases de âncoras ajudam muito a gente ficar repetindo aquilo, tipo um mantra, e internalizar que é seguro pedir ajuda. Igual você falou da questão do ser feliz, né? É seguro ser feliz, é seguro pedir ajuda. Eu tô com medo, tá ok, beleza. Mas eu posso pedir ajuda. Gente, olha, invariavelmente, quando a gente pede ajuda, a outra pessoa ela é legal, ela é tão legal quanto você é legal. Você não daria ajuda? Então, Com assim, certeza. isso é um jeito de enfrentar. Raif, eu vi lá no computador que você mandou um áudio para mim. Eu vi daqui lá. Seja bem-vinda. Eu não respondi o áudio porque eu estava aqui na live, tá? Gente, é isso aí. No dia 25 vou estar com a live, vou estar com a Raif lá na UAB. A gente vai falar sobre desenvolvimento e carreira. Vai ser bem legal também. Obrigada. A Nicole falou aí, Glau. Nicole, muitas vezes temos medo e temos vergonha de demonstrar esse medo. Exatamente. A vergonha, mais uma coisa. Gente, na raiz, embaixo da vergonha tem o quê? Porque eu sinto vergonha. A vergonha é mais um sintoma. Olha o que está embaixo. Embaixo da vergonha tem o medo. Vou ser ridicularizada, vou pagar mico embaixo. Então, assim, quanto mais a gente vai olhando, lá na camada de baixo tem medo. Geralmente, é medo, raiva, que são irmãozinhos, né? São irmãos gêmeos, quase. Medo, raiva e tristeza. Não somos errados de ter medo e muitas das vezes nos sentimos fracos por esse medo. A Nicole complementou. Isso. Não há nada de errado e eu adoro isso que a Nicole falou. Gente, não é errado sentir nada. Não existe nada errado em sentir nada. Nem medo, nem raiva, nem tristeza, nem alegria, nem entusiasmo, nem tesão. Nada. Não existe erro no que a gente sente. Laisla, você pode sortear? Vamos lá. Você já consegue? Gente, podemos continuar conversando aqui enquanto ela faz o sorteio, tá? Ela vai explicar já como é que é o sorteio. Isadora, gente, então, vamos lá. Deixa eu falar aqui, Glau. Depois a gente finaliza, né? Uhum. Mas vamos lá. Para quem não sabe, a Glau tá sorteando uma sessão de aconselhamento profissional. Glau, o que é a sessão de aconselhamento profissional? Conta pra gente. Então, na verdade, Laisla, no começo eu falei profissional, mas até pode ser um aconselhamento psicológico. A gente não precisa fechar assim.
É um encontro onde a gente vai conversar um pouco, você vai trazer alguma questão pontual e eu vou me esforçar bastante para te ajudar com essa questão pessoal. É como se fosse uma sessão de terapia, só que é só uma. Então, eu não vou mexer em muitos conteúdos, muito provavelmente não vou aprofundar muito, porque a gente não, né, não tá junto mais tempo. Mas é isso que é uma sessão. E é bem legal, a Kênia acabou de falar isso, aí, que ela até cortou o cabelo. Semana passada eu fiz a Kênia e a Larissa, que foram sorteadas. Foi bem legal. Então vamos lá. Quem está, está e vai concorrer. Quem Gente, a está Laisla, aqui ela na vai dar a live. listinha de quem está aí na sequência. Então, ela vai falar para mim um número, vai falar para mim quantas pessoas tem aqui agora, e eu vou falar um número para ela. Isso. Temos Tá. 12. De 1 a 12, Glau, escolhe o número de 1 a 12. 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quase que foi a Kênia, mas foi a Isadora, arroba Isadora RN. Isadora RN. Parabéns. Isadora, você Tá entrou aí, na vou hora. dar um oi aqui para você garantir a sua sessão de aconselhamento. Bom, que bom, Aí, ela Isadora. já colocou. Parabéns. Amei. Isadora, vai ser legal. Eu entro em contato com você, tá? Manda um oizinho lá no privado, só para eu marcar bem o seu perfil. Quase de novo, Kênia, você acredita? Foi por Kênia, você pouco. sabe que você tem que vir para mim, né? Não tem jeito para você, não. Você vai ter que vir. Gente, é isso que eu queria falar sobre medo. Quero saber se vocês acham que foi legal, faltou alguma coisa, a gente poderia ter aprofundado mais, foi muito raso. Querem Ou continuação, dúvidas, a gente tudo, fala mais sobre coloca aí isso outro também. dia. Dá para vocês irem lá no meu perfil, marcar, vou falar, ativar o sininho para ver se vocês recebem as minhas mensagens. Por favor. Fiquem ligadinhos, né, Clau? Acompanhe os conteúdos diários. Segunda-feira que vem tem outra live também com sorteio. Então, se você não ganhou hoje, você pode ganhar semana que vem. Gente, olha só, não estou vendendo nada aqui pela live, não, tá? Pelo menos por enquanto. Posso mudar de ideia. Não estou vendendo nada, não. Eu estou indo para a rua, só isso. Nicole, foi ótimo mesmo, viu? Eu adoro ver você por aqui. Neila, eu amo você, viu? Vou te ligar agorinha. Daqui a pouquinho estou te ligando. Gente, a Neila é minha amiga. A Neila trabalha com imóveis. Ela é gerente lá na... Ixi, aquela lá, esqueci agora. Lopes. E, assim, ela é supimpa, viu, gente? De alto padrão. Muito chique, tudo muito chique. A Kênia é minha cliente, coordenadora na Unidas, muito querida, já é a nossa... Ficamos amigas na Unidas e estamos aqui até agora, né? Ficamos amigas clientes, né? Agora a gente está mais parceira. A Ju, a Carol, Isadora, Nessa... a Isadora entrou e saiu 2 vezes. A Ju, Raif, minha parceirona. Gente, é muito bom ter vocês aqui. Muito obrigada. Tentei falar o nome de todo mundo para agradecer individualmente, mas não consegui. Obrigada por tudo. Eu espero vocês na segunda-feira que vem. Obrigada, Glau. Beijo. Laisla, obrigada demais. Tchau, gente. Obrigada para quem ficou conosco até agora. Até a próxima. Obrigada, Laisla. Ó, por estar Tamo comigo junto. sempre, viu? Beijo.